Meu nome é Adriana e eu vou lecionar para o sexto ano do Colégio Emaús Língua Portuguesa. Lembrem-se sempre de seguir todas as orientações. Hoje eu irei fazer a correção das atividades da página 178, 179, 180, 181, 182 e 183, ok? Vamos iniciar na página 179, por quê? Porque a página 178 é uma leitura a qual eu pedi que vocês fizessem antes de iniciar a interpretação de texto. Então, nós vamos começar com a interpretação de texto, seguindo aí a compreensão inicial. Questão 1. Uma notícia deve sempre trazer algumas informações básicas sobre o fato relatado. De acordo com a notícia que você leu, responda no caderno as perguntas a seguir. Letra A. O que aconteceu? Então, foi encontrado um fóssil de dinossauro. B. Quem participou do fato? O comerciante Romildo Godoni. Quando aconteceu? No fim de semana. Onde? Em uma estrada na zona rural da cidade de Jaci, São Paulo. Como o fato aconteceu? O comerciante estava trabalhando quando viu o objeto curioso e o levou para casa, pensando em dizer às pessoas da família que era um osso de dinossauro. Por que isso aconteceu? O fóssil ficou à mostra por causa da escavação feita no local para a abertura de uma estrada. 2. O texto informa que o fato ocorreu no fim de semana. É possível, porém, saber a data precisa desse acontecimento. Explique essa informação. Antes do texto da notícia, há a data do dia 29/11 de 2017. Portanto, é possível inferir que o fato ocorreu no fim de semana anterior a essa data. 3. O comerciante levou o objeto para casa, mesmo sem saber o que era. Copie do texto a informação que mostra que ele não sabia se tratar de um osso de dinossauro. Então, seria essa aqui. Como ele pede para copiar do texto, você vai fazer com a aspas, ok? Eu levei e pensei em chegar em casa brincando, dizendo que era um osso de dinossauro. Mas não imaginava que seria mesmo. Ou seja, ele brincou com aquilo, mas na verdade aquilo com que ele brincou era a mais pura verdade, ele não sabia. O filho do comerciante gostou de ter um osso de dinossauro em casa? Copie o trecho da notícia que confirma sua resposta. É possível dizer que o filho gostou de ter um osso de dinossauro em casa, apesar de achar estranho. O seguinte trecho com o depoimento do filho confirma isso. Entre aspas. Ter um osso de dinossauro dentro de casa é estranho, mas é bem legal. Engraçado, ele fala que é estranho, mas é bem legal. Ele faz uma oposição ali com aquela conjunção mas. Copie no caderno as informações sobre o osso obtidas após estudos realizados. Então, o que você teria que colocar? O objetivo é um osso de fêmur de uma das patas, de um titanossauro com mais de 20 metros de comprimento, que viveu há mais de 80 milhões de anos. 6. A notícia traz algumas informações sobre o local da descoberta. O que possibilitou que o comerciante encontrasse o fóssil de dinossauro? O fato de o local ter sido escavado para a abertura de uma estrada fez com que o fóssil ficasse à amostra. Questão 7. O que o paleontólogo disse sobre o fato noticiado? Paleontólogo é quem trabalha, quem estuda com isso, ok? Então, aqui, ó. Então, o que você teria que fazer? O que o paleontólogo disse sobre esse fato noticiado? Ele disse, entre aspas, tá? Porque é uma fala dele, Romildo teve a sorte de achar o objeto
porque os fósseis da região são muito resistentes. A rocha se desfaz, mas o fóssil se mantém preservado. Okay? Questão 8. Em seu depoimento, Romilda usa o termo mega-sena, um nome próprio composto formado por dois vocábulos. Observe, mega-sena. Eu tenho aí até uma composição. Lembra que nós estudamos isso? Porque são duas palavras separadas por hífen. Então, mega, grande, e cena, conjunto de 6 elementos. Trata-se do nome de um jogo em que o ganhador é definido por meio de um sorteio. Explique por que Romilda empregou essa palavra em seu depoimento. Então, essa explicação que você vai fazer é uma explicação pessoal, né? Só que quando eu falo assim, ó, ganhar na Mega Sena, na verdade, o número vai de 1 até o 60. E eu tenho que escolher 6. O que acontece? Então, por que as pessoas falam ganhar na Mega Sena é muito difícil? Por quê? Porque eu tenho do número 1 até o número 60 para escolher apenas 6. Então, vai ser muito difícil que aqueles números que você escolheu seja sorteado, não é isso? Então, a possibilidade de acerto é muito pequena. Então, quando ele fala assim, ó, em seu depoimento, né, ele usa esse termo, não é isso? Um nome próprio composto, formado com dois vocábulos. Então, por que ele faz isso? Aqui, ó, o comerciante usou essa palavra para comparar a improvável possibilidade de encontrar um fóssil de titanossauro, com a possibilidade de ganhar na Mega Sena, que é muito pequena, foi o que eu falei, porque eu tenho um número de 1 a 60. Então é raro, é muito difícil, ok? Mais ainda de encontrar um osso desse, né? O que foi feito com o fóssil encontrado foi levado para o Museu de Paleontologia em Ushuaia para ser estudado e depois ficará exposto no museu. A notícia que você leu foi publicada em diferentes jornais. Leia e compare as manchetes dadas a essa notícia. Então, aqui eu tenho algumas manchetes. Morador encontra osso de tiranossauro em estrada. Mais fácil ganhar Mega Sena. Fóssil de titanossauro é encontrado por acaso no interior de São Paulo. Museu de Ushuaia estuda fóssil de titanossauro encontrado em Jaci. Morador acha parte de osso de dinossauro herbívoro durante obra. Questão A. Em sua opinião, qual desses títulos atrai mais atenção do leitor e por quê? Então, é uma questão pessoal, você teria que escolher entre essas 4 apenas uma, tá? Então, você tem 4 aí manchete e você vai escolher qual que chama mais atenção. Aí é uma questão pessoal e quando você escolher, você teria que falar o porquê você acha que é a que você escolheu. No caderno, escreva outro título para essa notícia, com a intenção de chamar a atenção dos leitores. Leia o título que você escreveu para os colegas, isso aí não precisa, né? Em seguida, converse com os colegas e identifique. Outra coisa que não precisa. Então, o que vocês têm que fazer aí? Teriam que ter feito. E espero que tenham feito, né? No caderno, você vai escrever outro título para essa notícia, com a intenção de chamar a atenção. Você não pode repetir essas aqui, tá? Essas aqui era só para escolher qual que você acha que chama mais atenção e fazer a sua própria manchete, ok? Vamos passar para a linguagem construção do texto, tá bom? Essa página 181, eu pedi que vocês apenas lessem, né? Apenas que tivessem lido. Por quê? Porque aqui eu só tenho o mesmo texto. Aqui, ó, com os colegas, leia e observe as partes que compõem a notícia. Então, era só para ler, tá? Então, eu tenho o título, a linha fina, que foi o que eu expliquei quando eu estava ensinando a vocês sobre esse gênero, bom? Eu tenho a data, o vídeo, né? Que é aquele
primeiro parágrafo, né, com um resumo no primeiro parágrafo, que tem que responder aquelas questões onde, por quê, como, quando. O olho, que está aqui e aqui, né? Corpo da notícia que eu também expliquei, porque depois do lead eu venho que vem o corpo da notícia, que aí já são mais parágrafos e vem os detalhes da notícia, ok? Então aqui era só para ler, e tem até aqui a foto. Aqui fala para mim o seguinte: o título, a linha fina e o lead são considerados partes importantes da notícia, principalmente para despertar o interesse do leitor. Essas partes têm a finalidade de destacar, resumir e apresentar as principais informações sobre o fato noticiado. 2. Um recurso bastante comum para ilustrar o fato noticiado é o uso da imagem. Então, nós temos aqui duas imagens, a primeira e a segunda. Essas imagens correspondem a recursos visuais diferentes, ponto final. Quais são eles? Então, seria a imagem 1 é um vídeo, imagem em movimento, e a imagem 2 é uma fotografia, imagem estática. Essa é a diferença. Observe o símbolo, que é esse aqui, que é o chamado play, né? Na imagem 1. O que ele representa? Então, aqui ó, indica que se trata de um vídeo inserido na notícia, pois corresponde ao botão de play, usado para dar início aos vídeos. Letra C. Que meio de comunicação possibilitam o uso de diferentes recursos, como nesta notícia? Então, nós temos aí, ó, a internet, de modo geral, possibilita o uso de diferentes recursos, como vídeos, fotos, áudios e etc. E no caso das notícias, os jornais digitais e sites de notícias. D. Observe a imagem 2 e a legenda que acompanha. Localize no texto da notícia outra frase que poderia substituir essa legenda. Copie no caderno e a explique. Aqui está uma sugestão de resposta. Romildo colocou o osso em cima do balcão da sua loja de construções. A loja de Romildo de materiais de construção. E no canto da foto há uma caixa que parece ser ferramenta com preço, indicando que a foto foi feita em sua loja. 3. Compare as falas do comerciante e de seu filho, citadas na notícia com o restante do texto. Em qual desses trechos predomina a linguagem mais formal e qual predomina a linguagem mais informal? Então, nas falas do pai do menino, é uma linguagem mais informal, mais descontraída, e no restante da notícia, a linguagem é mais formal. Por que há linguagens mais formal e linguagem mais informal nesses trechos? Gente, por quê? A notícia, é claro que o repórter vai fazer com cuidado. Lembra que eu falei com vocês que para fazer uma notícia você tem que usar uma linguagem mais formal. Quando as pessoas falam, mesmo dando seu depoimento, elas vão fazer o quê? Elas vão usar uma linguagem mais da oralidade, mais do dia a dia, ok? Por isso, porque a linguagem do pai e do filho é uma linguagem mais cotidiana, corriqueira, do dia a dia, da oralidade. E do repórter, como ele vai fazer essa notícia, vai noticiar, tem que ser o quê? Mais culta, mais formal. Essas frases apresentam características geralmente presentes em uma notícia que ela seja confiável. Então, o que você teria que fazer? Você teria que colocar quais as letras que se encaixariam nessas frases aqui, ok? Então, eu tenho a dados que comprovem a veracidade do fato noticiado. Então, a vai ficar na segunda e na terceira, aqui, ó. Após estudos, especialistas identificaram o objeto como sendo o osso fêmur de uma das patas de um titanossauro com mais de 20 metros de comprimento e que viveu há mais de 80 milhões de anos. E aqui também, ó, os fósseis da região da formação de São José do Rio Preto são bem resistentes. A rocha se desfaz, mas o fóssil se mantém preservado, ok? Então, veracidade é a verdade, o fato verdadeiro. B. Identificação das pessoas envolvidas no acontecimento, mesmo que elas não sejam conhecidas dos leitores. Então, a B vai ser na primeira, mais fácil ganhar, na Mega Sena, brinca Romildo. E na terceira também, ter um dinossauro dentro de casa é estranho, mas é bem legal, diz o garoto.
E a C, registro de fala mais espontânea e ou depoimentos transcritos das pessoas, para dar mais credibilidade à notícia e aproximar o leitor do acontecimento noticiado. Então, a C vai ficar na primeira e na terceira, as quais eu já li. A D, linguagem mais formal, objetiva e precisa para relatar o fato propriamente dito. Então, será na segunda e na última frase, ok? Eu tenho mais aqui embaixo ainda, aqui, ó. Porque eu vi aqui, 1, 2, 3, 4, e na página 183 eu tenho mais duas. Essas duas últimas vão ser A e B, e a última A e D, ok? Porque eu não tinha passado para baixo aqui, não tinha visto. Para que um fato seja objeto de uma notícia em veículos de comunicação, geralmente há algumas condições. Por exemplo, se um fato recente que chama a atenção do público por causar um impacto, uma emoção, uma surpresa ou por apresentar uma informação surpreendente para a maioria das pessoas. Ser uma informação relevante, importante para a sociedade. Ser algo de interesse mais coletivo do que individual. Reflita sobre essas condições e responda. A notícia sobre a descoberta de um fóssil de dinossauro pode ser considerada um fato relevante de interesse geral ou é uma informação sem importância feita para chamar a atenção dos leitores? Pode ter outro objetivo? Olha, eu acredito que é uma notícia importante, sim. Tá? Não é uma notícia que a gente às vezes lê alguma coisa que não nos interessa. Mesmo que não nos interesse, é importante, porque é uma descoberta de milhões de anos. Né? Então, aqui ó, eu tenho uma possibilidade de resposta, uma sugestão. A notícia sobre o comerciante que encontrou um fóssil de dinossauro é importante, relevante por ser uma descoberta para a ciência, para as pessoas ampliarem seus conhecimentos sobre o passado, ou é interessante para a população local, ok? Bom, a nossa correção termina por aqui. Eu encerro a aula por hoje e lembrem-se, juntos no caminho certo.